Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma playlist, a nossa primeira aula dessa playlist, que falaremos de aplicações de integrais definidas, ok? E antes de eu começar a falar do primeiro assunto, da primeira aplicação, né, de uma integral definida, é importante reforçar com vocês que, para que vocês entendam essa playlist, é necessário que vocês tenham visto integrais definidas e teorema fundamental do cálculo. É pré-requisito necessário, não é opcional. Por quê? Porque aqui nós temos que partir do contexto de que você já sabe integrar, então, tecnicamente, até a playlist de técnicas de integração também é necessária, ok? Caso você não saiba integrar ainda. Então, o correto seria as integrais indefinidas e técnicas de integração, que tem uma playlist aqui no canal. Depois você, dessa playlist de integrais indefinidas e técnicas de integração, assistir a de integrais definidas e teorema fundamental do cálculo, para então começar essa playlist, essa primeira aula especificamente, de integrais, aplicação de integrais definidas, perfeito? Porque, reforçando, eu vou usar tudo que nós já aprendemos sobre integrais como pré-requisito para se resolver as integrais que surgirão no decorrer dessas aplicações, dessas várias aulas que a gente tem nessa nossa playlist, perfeito? E nessa primeira aula, nós vamos começar a falar, que eu vou dividir ela, na verdade, nós vamos falar de áreas entre funções, eu vou dividir ela em duas partes, vai recorrer muito, por exemplo, à primeira aula, a mesma ideia da primeira aula da playlist de integrais definidas, tá certo? E teorema fundamental do cálculo, que é um problema de área. Para quem já assistiu essa playlist, sabe que a integral definida surge a partir de um problema de área. O que nós vamos fazer agora é usar integrais para se calcular áreas entre curvas, tá certo? Eu não vou fazer todos os detalhes como eu fiz de limite, de soma, de Riemann. A gente vai ver que é a mesma ideia dessa aula, ok? A aula de hoje é a mesma ideia lá da aula de problema de área, da playlist de integrais definidas, mas aqui agora nós estamos preocupados em, dadas duas funções, como que eu calculo a área entre elas, restrita a um intervalo de x aí, perfeito? Então, bora começar aqui então a apresentação da bancada. Não é difícil de entender, tá? É um assunto tecnicamente até tranquilo de se entender, porque, como eu já falei, eu quero que vocês pensem como pré-requisito que vocês já viram toda a playlist de integrais definidas, de forma que isso daqui é uma consequência apenas lá do problema da área, tá certo? Então, ó, qual que é o nosso problema? A gente quer calcular a área A de uma região S, esse texto tá aí, daqui a pouco vai ter um desenho, tá? Essa região S, que eu quero calcular a área dela, ela se encontra entre duas curvas, y igual a f de x e y igual a g de x, ok? Então, duas funções. As duas funções, o x está restrito de A até B, com f e g funções contínuas, e a função f maior do que a g significa, em termos gráficos, que o gráfico da f está em cima do gráfico da g. Então, o gráfico da g está por baixo, o gráfico da f está por cima, com x, para todo x pertencente ao intervalo AB, ok? Por enquanto, nós estamos pensando nessa possibilidade aqui, então, ó. Essa é a possibilidade. Eu tenho aqui, ó, o gráfico F, que é esse gráfico mais rosa aqui, é o gráfico da F, está por cima, aqui, ó, o gráfico da G, que é o gráfico azul, ele passa por cima do gráfico da F. Mas dentro do intervalo AB, que é o que está escrito aqui na parte teórica, a função F está acima da G. E percebam que em nenhum momento, já dando foco para isso, em nenhum momento eu exigi que a função f e a g sejam positivas. Por mais que a função f aqui é positiva, ou seja, está toda para cima do eixo x, a função g, ela está parte acima e parte abaixo. Então, diferente lá daquele problema da área que a gente começou falando que a função tinha que ser positiva, depois a integral podia ser positiva, negativa, a gente ia trocar o valor da área e tal, né? Para calcular uma integral definida, aqui não importa se a função ela é positiva ou negativa. O que só importa, independente se ela troca ou não de sinal, como é o caso da G, a G tem parte negativa e parte positiva, é que dentro do intervalo AB, a função f esteja acima do gráfico da G. Ou seja, uma função esteja acima da outra. O gráfico
de uma função estar acima do gráfico da outra, que é equivalente a falar que uma função é maior do que a outra para todo x nesse intervalo AB. Qual que é o processo teórico para a gente poder calcular essa integral? Bom, vamos lá na parte matemática agora. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa região S. Ah, é bom eu colocar aqui, tá, pessoal? Eu coloquei aqui que A, né? Que o A é a área da região S. Então, só para ficar claro, ó, o A é a área de S, tá? É a área da região S. Só vou colocar aqui para que a gente possa se situar nas próximas folhas aí, como que a gente vai fazer. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa região S aqui, e vai dividir ela em N faixas de larguras iguais, né? No caso a gente chama de ΔX, né? Larguras iguais, então a ideia é dividir ela em N faixas. Então eu vou pegar isso aqui e vou dividir, ó, em uma faixa, 2 faixas, 3 faixas, 4 faixas, todas elas de mesmo comprimento. A ideia seria isso, tá? Então, ó, 1, 2, 3, é essa a ideia que eu vou fazer. 4, 5, 6, ok? E assim por diante. E a gente vai aproximar cada uma dessas faixas, a primeira faixa, segunda, terceira, a 10ª faixa, por um retângulo de base ΔX, que é justamente o comprimento de cada intervalo, ok? E a altura é f de xi estrela menos g de xi estrela. Olha os nossos xi estrela e gi e xi estrela aparecendo aqui de novo. Então, vamos relembrar. Vou pegar aqui o próximo desenho para começar a rabiscar e ficar claro o que está acontecendo naquele parágrafo que eu acabei de falar. Então, ó, eu peguei a região S e dividi aqui, ó. O meu A é sempre o x0. Vamos colocar aqui. O A é x0. Esse cara que está aqui, pessoal, ó, esse cara que está aqui é o x1. Ok? Até posso colocar aqui, ó, x1. Esse, então, vai ser o x2, assim por diante, tá? Aqui eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas é como se eu tivesse esses... O n valesse 9 aqui, mas imagina que é um representante do n. Um n qualquer, pode ser 9, 15, 18, 33, enfim. Eu vou dividir o intervalo AB, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n subintervalos, de forma até que o B é meu xn, ok? Para ficar claro o que eu vou fazer agora, eu vou pegar aqui um intervalo qualquer, por exemplo, esse daqui, ó, esse daqui, esse intervalo. Esse cara aqui, ó, que está do meu lado esquerdo, a gente chamava ele sempre de xi menos 1 e esse aqui de xi. Porque, ó, é o intervalo que o i varia de 1 até n, tá? Ó, aqui é o xn, porque é o último, né? Ó, é o último intervalo que chega aqui, beleza? Então, o meu x0, x1. Quando o i é 1, ó, i menos 1 dá 0, xi, x1. Se esse é o x2, então aqui é x1, x2. Ó, se o i é 2, dá 2 menos 1 dá 1. Então o próximo aqui seria x2. Esse aqui é um representante qualquer, um representante genérico. E quem é esse cara aqui, ó, que eu tô dando um destaque maior, é o x, tá, gente? Eu tô no eixo x aqui. Não tô pensando na altura por enquanto, não. Esse cara, eu vou ter que puxar aqui um pouquinho, porque não vai ficar poluído, é o xi estrela. Lembre-se que o xi estrela, tá? Vou até colocar aqui no cantinho aqui, ó, o xi estrela era qualquer cara que estava no intervalo xi menos 1, xi, ok? Bom, o que falava no parágrafo anterior, ó? A gente divide S em N faixas e aproxima por retângulo. Dá uma olhada que aqui tá retângulos, ó. Olha o retângulo. Agora dá uma olhada nesse xi que eu peguei, quem que é a altura desse retângulo? A altura desse retângulo, ela pega aqui, tudo isso, e ela pega também esse outro pedaço aqui, ó, a altura do retângulo, a base é ΔX, né, que é o comprimento do xi menos 1 xi. E a altura, ela, na verdade, ela começa aqui no G e termina lá no F. Vamos pensar desse jeito. Só que em termos matemáticos, ó, a altura é f de xi estrela menos g de xi estrela. Por quê, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Esse cara é o f de xi estrela, né, ó. Se esse é o xi menos 1, esse é o xi estrela, esse cara aqui, que tá aqui nesse ponto, é o f de xi estrela. Quem é esse cara que tá aqui? Ele é o g de xi estrela, né, no caso. Ele é o g de xi estrela. Só que, ó, agora aqui eu peguei só o iésimo retângulo, tá? Só para vocês entenderem melhor. Por que a altura é f de x estrela menos g de x estrela? Como eu acabei de falar, esse pedaço vale f de x, e esse daqui, ó, em termos de comprimento, vale menos g de xi.
tá certo? Por isso que fica f menos g de xi. Por quê? Porque essa função ela é negativa. Por exemplo, como ela está aqui para baixo, quando x é xi estrela, no caso aqui, né? Esse cara dá um valor de y negativo. Então, em termos de comprimento, tem que inverter o sinal. Então, é esse comprimento mais esse comprimento. Só que como a g é negativa, a gente troca o sinal colocando menos aqui, porque menos, como a g é negativa, fica um comprimento positivo. Lembrando, área é base vezes altura. Então, a altura é esse menos esse. E é o que está aqui. Perfeito? Então, tá claro o que estava escrito nesse parágrafo aqui. Como que a gente vai aproximar essa área S? Perdão, essa área A que é a área de S, dessa região S. Divide o S em N intervalos e aproxima por retângulos de base ΔX, e altura f de x estrela menos g de x estrela. Ok? Não está muito difícil de ver isso daqui, e agora a gente vai passar para a próxima situação. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou até pegar aqui o próximo desenho de novo, para vocês entenderem. Como que calcula, antes de eu virar a folha e passar para a próxima folha aqui, que eu já troquei. Como que calcula a área desse retângulo? Eu vou chamar ela de AI. A área AI é a área desse retângulo aqui. É base vezes altura. Ok? Só que, ó, o ΔX, que é a base, multiplica todo esse cara que é a altura. Então, agora que a gente já deu o pontapé inicial, dá para colocar, ó, quem que é uma área? É o que eu acabei de escrever. Essa área aí é o ΔX vezes fx estrela menos g de x estrela. É a área desse retângulo representante de todos o A1, A2, A3, A4, A5, todos os retângulos. Perfeito? Ó, eu peguei esse aqui como representante de todos os retângulos que eu dividi o meu intervalo. Então, feito isso, a gente vai definir CN, vou até colocar a fórmula toda aqui já, como sendo a área do primeiro retângulo, mais a área do segundo retângulo, mais a área do terceiro retângulo, mais a área do enésimo retângulo. Ou seja, eu estou chamando de CN, poderia chamar DN, CN, eu só não chamei de RN, porque RN era uma notação que eu já utilizava lá em integrais definidas quando eu usava x e estrela como lado direito do intervalo. Tá? Então, por esse motivo que eu não chamei de RN aqui, e nem de LN quando era o lado esquerdo. Então, eu chamei de CN aqui. Um cara que está no centro, não necessariamente no meio, mas dentro do intervalo, tá? Que seja o x e estrela, no caso. Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo é somando todas essas áreas. A área 1, a área 2, a área desse retângulo 3, a área desse retângulo 4, a área desse retângulo 5, até chegar na área do retângulo N. E aí, a única coisa que eu fiz aqui, ó, não se assustem, foi simplesmente escrever, ó, base vezes altura do primeiro retângulo. Então, é f de x1 estrela menos g de x1 estrela, que é a altura, vezes a base. Mais, esse mais aqui é desse mais aqui. Tá? Aí, ó, continua. F de x2 estrela menos g de x2 estrela vezes ΔX. É o A2 aberto. Tá vendo? Ó, A2 é f de x2 estrela menos g de x2 estrela vezes ΔX. Eu só inverti a ordem aqui, tá? Do base vezes altura, tá? Altura vezes base. E aí eu faço pro área 3, área 4, área 5, área 6, até chegar na enésima área. Em notação de somatória, isso daqui fica o quê? Isso daqui, em termos de somatória, vai ficar a soma de I variando de 1 até N das alturas vezes a base. E aqui agora, para a gente finalizar, é a pergunta padrão que vocês vão ver em muitas aulas dessa playlist. Isso é uma aproximação, certo? Por mais que o meu N seja um número muito grande, se eu pegar um N fixo, eu vou ter, vamos supor, um N igual a 100. Eu vou ter uma aproximação da área S. Então, esse CN que eu coloquei aqui, esse CN, ele é aproximadamente o valor da área de A, ok? Não é exato. Se você pegar N igual a 100, você vai ter lá um valor de C100, no caso, que o N é 100, próximo da área de A. Se você pegar N igual a 1000, ou seja, você vai pegar 1000 retângulos ao invés de 100 retângulos agora. Tecnicamente, o teu ΔX ele vai diminuir, porque a base do retângulo é justamente B menos A sobre N, né? Você vai pegar o comprimento de cada ΔX,
vai diminuir. Nesse esquema de como ele vai diminuindo, você tem uma área C1000 mais próxima, C1000 no caso com o N é 1000, mais próxima do C100. Mas ainda é aproximada, porque você tem retângulos. Qual é a pergunta agora? Qual é a ideia que eu devo fazer para que esse CN, na verdade, seja exatamente o valor da área A? Se você pegar N igual a 10 milhões, você vai ter bases de retângulo tão pequena, quase chegando a zero, mas ainda assim é uma aproximação. Então, tecnicamente, o que a gente precisa fazer? Para eu obter a área A, eu tenho que aplicar o N indo para infinito no limite, né? Porque não tem como substituir N por infinito. Então, a gente aplica o limite de N indo para infinito. Então, a área A, ela é o limite da soma dos retângulos. Mas, pessoal, o que é isso daqui? Limite da soma de uma função, que no caso aqui é uma função menos outra, mas é uma função, vezes ΔX. Isso aqui é o limite da soma de Riemann, que a gente aprendeu lá na aula de integral definida, que isso é a integral definida, e no caso da função f de x menos ag de x dx. Eu vou até fazer assim, ó, para vocês entenderem que o dx multiplica f menos ag. Tá claro? Então, ó, que fique claro que esta daqui, ó, é a função da soma de Riemann. Então, eu tenho um limite da soma de base vezes altura. Volta na mesma história, base vezes altura, que é o limite, que é a integral dentro do intervalo AB, né, que é o intervalo que a gente está lidando, da f menos ag de x. Claro que eu passei mais rápido aqui do que lá na integral definida, porque isso daqui é a mesma ideia, tá certo? E então, em resumo, o que a gente tira de tudo isso aqui é essa definição aqui, ó. A área A da região limitada pelas curvas y igual a f de x, com x do intervalo AB, e FG, funções contínuas, e o gráfico da f acima do gráfico da g, para todo x pertencente a B, é dado por essa integral, tá certo? Então, essa seria a definição de como nós calculamos a área A de uma região dada por duas curvas. Então, o que eu posso fazer aqui com vocês é exatamente isso aqui, ó. Em resumo, tudo que a gente falou até agora, a definição, essa definição aqui, ó, deixa eu pegar aqui de novo. Essa definição, a região limitada pelas curvas de y igual a f de x, g de x, x entre AB, f e g contínuas, e o gráfico da f acima do gráfico da g para todo x dentro do intervalo AB. É justamente aquela região que a gente começou, em particular, mais representante do todo, no começo da aula. Então, em resumo, uma região para se calcular, independente se a função é positiva ou não, apenas com a condição de que uma tem que estar acima da outra, é maior do que a outra, no intervalo de integração, AB, certo? A gente sabe que essa área, em resumo, é dada por integral da função de cima menos a função de baixo, ok? Reforçando, tá, pessoal? Essa parte aqui, não importa que ela é negativa, desde que o gráfico da f esteja acima do gráfico da g, dentro do intervalo AB, reforço, dentro do intervalo AB. Se dentro do intervalo AB ela passar, trocar, por exemplo, como esse pedacinho aqui, ó, a função g vem para cima da f, mas está fora do intervalo AB. Se esse b tivesse mais para cá, de forma que ultrapassa, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Na parte 2, na aula 2, ok? Então, resumidamente, a gente tem essa integral. E aqui cabe uma observação. Esse processo, sempre quando uma função está acima da outra, independente se ela é positiva ou negativa a função, a área sempre vai dar positiva. Porque nós agora estamos calculando área entre curvas. Se você fez uma conta pensando na integral da função de cima menos a função de baixo, e deu negativo, você errou em conta. Ah, professor, mas integral não pode ser positivo, negativo e dar zero? Por exemplo, o senhor falou numa aula que a integral do seno no intervalo de 0 a 2π é zero porque a área de cima cancela com a área de baixo. Nós não estamos calculando integral, nós estamos usando integral para se calcular áreas. Área é sempre positiva. E quando eu coloco aquele menos g de x, eu já estou corrigindo o problema dela ser negativa, caso ela esteja para baixo, ou esteja para cima, que seja. Tá certo? Então, pessoal,
Cuidado, quando a gente viu na playlist lá de integrais definidas, a gente entendeu que integrais definidas surgem a partir de um problema de área. Agora eu estou usando integrais para se calcular área. A área é sempre positiva, ok? Então, bora começar a fazer alguns exemplos. A aula é bem simples, não é difícil de entender, a conta é mais fácil ainda. Claro que tem exemplos e exemplos, contas e mais contas, e exercícios e exercícios, pois afinal estamos lidando com cálculo, ok? Então, eu quero encontrar a área da região limitada acima por y igual a e de x, abaixo y igual a x, e limitadas nos lados pelas retas vertical x igual a 0 e x igual a 1. Antes de eu resolver esse exercício, eu vou fazer uma pausa, que é uma coisa que vocês precisam se atentar agora. Prestem bastante atenção no que eu vou falar. Para esses problemas de área, não só de áreas, praticamente os problemas todos da playlist que a gente vai ver aqui, praticamente todos, não disse todos, é importante que você saiba desenhar a curva. Quando eu falo desenhar a curva, a maioria dos exemplos vão ser gráficos de funções, vista lá nos cursos de introdução ao cálculo, ou de cálculo 1, no começo de cálculo 1, ou tecnicamente que vocês aprendem no ensino médio. É importante e necessário saber desenhar o gráfico de uma e de x, o gráfico da função y igual a x, o gráfico, por exemplo, às vezes de uma função arco-tangente, que às vezes tem gente que não lembra como que desenha uma função arco-tangente, ok? Tudo bem que hoje com recursos digitais a gente digita, nos Google da vida vai aparecer como é o gráfico, para você se situar e resolver exercícios desse tipo. E é importante que você não precise fazer ele perfeitamente em escala, mas é importante você fazer ele bem representado. Quando eu falo em escala, é porque às vezes eu posso pegar aqui o intervalo, ao invés de 0, 1, você pode pegar o intervalo que vai de, sei lá, de 1000 a 1010, não sei, estou dando um exemplo. Se você for fazer em escala, você está morto. Então, é uma representação. Quem que vai estar por cima, quem que vai estar por baixo no intervalo de 1000 a 1010, caso eu escolhesse esse intervalo, tá certo? Aqui, no caso, então, já para começar a resolver esse exercício, eu vou começar, a primeira coisa é fazer o desenho, para saber, aqui se bem que o exercício fala quem que está por cima e quem que está por baixo, né? Mas eu vou fazer o desenho, digamos assim, que não tivesse essa informação. É importante desenhar, tá, pessoal? Então, como eu estou fazendo à mão, provavelmente não vai sair retinho, né, bonitinho e tal, mas eu vou tentar fazer o máximo possível. Ó, primeiro eu vou desenhar aqui a reta y igual a x, ok? Essa aqui é a reta y igual a x. E agora aqui, em outra cor, eu vou fazer a e de x. Y igual a e de x, ok? O que que ele pede? Ó, aqui, no caso, passa no 1, né? Então, ó, 1 e 1, tá? Então, professor, mas aqui, ó, não gente, tá bem representado. Mesmo que aqui tivesse dado uma cara de retângulo, 1 tivesse aqui, eu tivesse representado bem, a gente tenta desenhar o máximo parecido com a realidade, tá? Mas não precisa ser em escala, essas coisas que eu tô querendo dizer, não. Então, tá até bem representado o meu desenho. Então, ó, quem que é a região S? A reta x igual a 1 seria essa daqui. X igual a 0 é o próprio eixo x. Então, a região de integração S... Região de integração não, a área que eu quero descobrir é essa daqui. A gente tem chamado ela de S, né? Não sei se vai aparecer aí. Isso. Ela aparece de S. Moral da história. A gente acabou de ver que A, que é a área de S, é dado pela integral de 0 até 1. Reparem, ó, no intervalo de 0, esqueci de colocar o 0 aqui, no intervalo de 0 a 1, a função e de x ela sempre está acima do gráfico da função y igual a x. Então, na minha teoria, é como se a e de x fosse a f e a g de x fosse a g. F menos g, a de cima menos a de baixo. Então, isso aqui só vai ficar e de x menos x dx. Agora, usando o teorema fundamental do cálculo, né, a gente calcula a primitiva de e de x é e de x, menos integral de x é x ao quadrado sobre 2, tudo isso no intervalo de 0 a 1. Agora é só substituir o de cima menos o de baixo, então esse aqui vai ficar e elevado a 1 menos meio, menos, esse menos é do teorema fundamental do cálculo, tá? E elevado a 0, menos 0.
Moral da história. Isso daqui, ó, vai dar E menos meio menos 1 e vai dar E menos 3 sobre 2. Esse é o valor exato da área, tá? Só uma observação, ó. Observe que E menos 3 sobre 2 é a mesma coisa que E menos 1,5. Isso é maior do que zero. Por quê? Porque eu sei que o E é 2, né, alguma coisa aí. Beleza? Então, isso daqui já dá um número positivo. A área é sempre positiva. Perfeito? Bom, próximo exemplo. Vamos pegar esse aqui, ó. Encontre a área da região delimitada, essa palavra aparece bastante também, né? Pelas parábolas y igual a x ao quadrado, y igual a 2x menos x ao quadrado. Aí vocês devem estar se perguntando assim, professor, mas e o x? Ele vai variar de onde a onde? Isso faz parte da interpretação do problema. Só vai ter uma região, delimitada entre os gráficos dessas duas parábolas, tá certo? Delimitada é estar entre, ela é delimitada por essas duas curvas, essa seria o sinônimo, o sentido da palavra. Então, ó, eu vou aqui também fazer o desenho das duas parábolas. Aqui está o eixo X, o eixo Y. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui no eixo Y. Pessoal, primeiro eu vou desenhar a parábola Y igual a 2x menos x ao quadrado, tá? A parábola faz isso aqui, óbvio que não vai ficar perfeitinho porque eu estou fazendo à mão, tá? Então, essa é y igual a 2x menos x ao quadrado. E a parábola y igual a x ao quadrado, todo mundo sabe, então, que é a parábola que passa com vértice em zero e... Enfim, essa é y igual a x ao quadrado. Dá uma olhada nos dois desenhos, tá? Então, ele pede a região delimitada. Se ele pede a região delimitada, o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Entre esse cara aqui, que no caso acho que foi óbvio para todo mundo que é zero, e esse daqui, ó, que eu até então não sei quem é, ok? Existe uma área delimitada entre elas. Depois disso, essas curvas, elas se abrem infinitamente. Uma vai ser sempre crescente e outra decrescente. Então, não vai ter como você delimitar uma área entre elas, a menos que você venha e coloque uma reta vertical. Tá claro que eu falei ou não? Porque, ó, daqui para cá essa cresce, daqui para cá essa decresce. Se eu vier aqui colocar uma reta vertical aqui, vai chegar uma hora que essa parábola vai atravessar a reta vertical, essa outra parábola também. Aí eu crio uma outra região aqui. Mas não tem nada. A única região delimitada por essas parábolas aqui é essa. Se tivesse escrito assim, por exemplo, delimitada entre a parábola x ao quadrado, 2x menos x ao quadrado, e a reta vertical x igual a 10, aí seria esse pedaço que, inclusive, que vai lá para baixo no negativo aqui, ó. Tá? Porque o meu dedo aqui, vou colocar uma caneta aqui, ó, essa caneta vermelha que está aqui, imagina que fosse a reta x igual a 10. Qual que é a região? A região vai ser uma hora que a parábola vai atravessar a reta x igual a 10, que aquela tá meio fechadinha, né? Mas ela vai abrir, vai atravessar a x igual a 10. Essa também vai abrir, vai atravessar o x igual a 10. Vai se criar uma região entre a parábola x quadrado, a parábola 2x menos x quadrado e a reta vertical x igual a 10. Então, tudo é uma questão de interpretação de qual é a região. A única região, a região delimitada aqui, o mesmo acontece para esse lado aqui, ó, porque aqui cresce e aqui decresce, tá? Daqui até este lugar aqui, onde é o ponto de encontro delas, tecnicamente falta eu descobrir quem é esse cara aqui. Qual é o valor aqui para saber o meu intervalo de integração, ó, porque a minha função, a função 2x menos x ao quadrado, está sempre por cima da função x ao quadrado nessa região delimitada. Certo? Mas aí a questão é, qual que é esse valor aqui? Esse valor aqui, para esse exemplo, tá fácil de descobrir às vezes no olho. Mas vamos supor que você está lidando com uma função, por exemplo, seno de x, e a outra é x ao quadrado menos 4 tangente de x, por exemplo. Você não vai ter como resolver. Aí elas se cruzam lá em um determinado momento. Aí agora vem uma estratégia que é uma questão lógica. Eu preciso descobrir qual é o valor do x que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo.
Tá claro isso? Por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, nesse ponto x aqui, nesse valor de x, tanto a função x quadrado quanto a função 2x menos x ao quadrado tem o mesmo valor. Ou seja, esse ponto, e esse aqui também, né? Só que a gente já sabe que é zero, ok? Esse ponto aqui, ó, quando x é zero, y dá zero. Quando x é zero, y dá zero. Quando x é zero, y dá zero. É um ponto onde as duas funções, elas são iguais. Moral da história, os pontos de intersecção, que é onde vai sair, no caso, o intervalo de x, o ponto de intersecção, ele é obtido no caso onde a função f é igual à função g. Pessoal, ó, só para ficar igual à teoria, essa daqui vai ser a minha f de x e essa daqui vai ser a minha g de x, ok? Os pontos de intersecção é onde a f é igual a g, ou seja, eu tenho que resolver tecnicamente como se fosse um sistema. Um vai ser não linear, tá? Não é um sistema linear. Então, esse aqui vai ficar, eu tenho que saber y igual a x ao quadrado, ao mesmo tempo que y é igual a 2x menos x ao quadrado. Ou seja, se y é x quadrado e y é igual a isso, então quer dizer que esse é igual a esse. É como se eu estivesse substituindo esse y nesta equação de cima, ou se você preferir, esse y na equação de baixo. Tá certo? Aí a gente chega na equação x ao quadrado é igual a 2x menos x ao quadrado, ó, que é justamente f de x igual a g de x. Ok? Vai cair numa equação do segundo grau aqui. Então, isso aqui, ó, vou passar só o x ao quadrado para o outro lado. Vai dar 2x ao quadrado menos 2x igual a zero. Vou dividir todo mundo por 2 só para simplificar minha vida, mas dá para aplicar Bhaskara, ou já coloquei em evidência, do jeito que você quiser aqui. Eu fiz assim, né? X ao quadrado menos x igual a zero. Nem precisa aplicar Bhaskara, ó, porque você vai colocar o x em evidência, vai dar x menos 1 igual a zero. Se e somente se x é igual a zero, ou x é igual a 1. Esses são os valores de x que é dado pela intersecção. Moral da história, aqui vale quanto? Aqui vale 1 e aqui vale 0, que é outro ponto de intersecção que a gente descobriu realmente, ó, que daria 0. Tá certo? Logo, agora é só calcular a área. A área de S, né? Aqui, ó, eu esqueci de chamar, mas isso aqui geralmente a gente está chamando de S, né, na teoria. A área de S, ela vai ser a integral de 0 até 1. Cuidado aqui agora na hora de substituir quem por quem. Quem está por cima é a função 2x menos x ao quadrado. Então, vai dar 2x menos x ao quadrado menos x ao quadrado. Não precisaria desse parênteses, mas eu só coloquei isso aqui para vocês lembrarem que é f menos g, tá? Tudo isso, vou colocar um parênteses maior aqui, dx. Agora é conta simples, tá, gente? Integral de 0 até 1. O problema, às vezes, é montar só. 2x menos x quadrado vai dar 2x menos 2x ao quadrado. Aqui não vai me querer me simplificar, hein? Aqui agora tem que resolver a integral mesmo. Eu aqui, particularmente, a única coisa que eu fiz foi colocar o 2 em evidência. Agora você pode resolver a integral do jeito que você bem quiser. Quando você colocar o 2 em evidência, vai ficar x menos x ao quadrado. Certo? 2 que multiplica x menos x ao quadrado. Aí eu peguei o 2 e joguei para fora, então isso aqui fica duas vezes a integral de x menos x ao quadrado dx. E agora sim, aplicando o teorema fundamental do cálculo, vai dar duas vezes x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 a 1. Essa conta, pessoal, eu vou virar a folha aqui para terminar a conta do outro lado, tá? Ela vai dar 2, que multiplica, vai dar meio menos 1/3. Ó, vou fazer um parêntesão aqui, ó, para vocês não se confundirem que esse menos aqui é do teorema fundamental do cálculo, tá? Então, vou virar a folha para vocês entenderem, ó, 2 vezes meio menos 1/3. Agora, tudo isso substituindo por 0, né? Vou até colocar aqui como é o primeira aula, eu estou fazendo 2 vezes, ó, 0 menos 0. Só para vocês verem, e isso daqui vai dar 1/3, tá? Aqui vai dar 0, né? Essa conta aqui, meio menos 1/3, depois que você multiplicar por 2, já vai dar 1/3. Esse seria o resultado final da área. 1/3 é um número positivo, ok? E por fim, o último exemplo. Esse daqui, eu já fui camarada e deixei a região pronta, para a gente ganhar tempo, tá? Encontre a área da região sombreada, tá certo?
como a gente sempre está falando, a região sombreada a gente está chamando de S, né? Ó, de novo, tem um valor que eu preciso descobrir, por mais que o zero ele já me dá. Como que eu descubro isso daqui? Eu tenho que... tem que descobrir nada, né, gente? Aqui eu já facilitei nossa vida, eu coloquei 4 e 4. Se é 4 e 4, quer dizer que o x vale 4, né? Vamos ganhar tempo nesse exercício aqui. Não preciso fazer nada nesse, porque eu já dei qual era o ponto de intersecção, tá certo? Como o ponto de intersecção já foi dado, ó, no intervalo de 0 a 4, a parábola está sempre por cima da reta. Qual parábola? 5x menos x quadrado. E a reta... Cadê a reta? Aqui, y igual a x também. 4, 4 só pode ser y igual a x, né? Logo, a A, que a gente está chamando na teoria, que é a área de S, A, que é a área de S, vai ser a integral de 0 até 4, de quem está por cima é a parábola, 5x menos x ao quadrado, menos x. Lembrando que não teria necessidade de colocar esse x aqui no parênteses, mas eu sempre estou colocando para vocês não se confundirem, que é a de cima menos a de baixo, ok? Dx. Isso daqui, passando a limpo, vai ficar a integral de 0 até 4. 5x menos x vai dar 4x. E esse menos x ao quadrado vai permanecer. Então, 4x menos x ao quadrado dx. Aqui a gente agora só aplicar o teorema fundamental do cálculo. Pessoal, já vou direto aqui, ó. 4x vai dar, a integral disso é 4x ao quadrado sobre 2. Então, o 4 vai simplificar com 2, vai ficar só 2x quadrado. Repetindo, 4x ao quadrado sobre 2, 4 vai simplificar com 2, 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2x ao quadrado, agora aqui não tem o que fazer, menos x ao cubo sobre 3, no intervalo de 0 até 4, ok? Simplificando isso, simplificando não, calculando primeiro, isso vai dar 2 vezes 16, 4 ao quadrado é 16, menos 64 sobre 3, aqui eu já vou colocar direto, ó, menos 0. Por quê? Porque vai dar 2 vezes 0 é 0. Esse menos é do teorema fundamental do cálculo, tá? Ó, e 0 aqui. Essa conta aqui vai dar 32 menos 64 sobre 3, e eu vou colar aqui, isso aqui vai dar 32 sobre 3. Ok? Bom, com isso a gente encerra essa primeira parte, tá? Que era para dar o panorama geral de como a gente calcula a área entre curvas, que no caso aqui as curvas são gráficos de funções contínuas, onde dentro do mesmo intervalo AB, tanto para F quanto para G, uma função está sempre acima da outra. Na próxima aula a gente vai começar a ver, e caso ela passe, como que a gente faz para se adaptar? Meio que é lógico, né, o que a gente vai fazer, mas a gente vai ver uma aula exatamente sobre isso. Então, pessoal, eu vou encontrar vocês na nossa próxima aula para falar da parte 2 dessa questão de áreas entre curvas. Então, dúvidas? Escreve na descrição do vídeo, né? E a gente vai conversando. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço, valeu e até mais.